Pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso Papo de Mãe TDAH, que é o nosso encontro semanal, onde a gente fala sempre sobre um assunto relacionado à criação de filhos, com TDAH. E hoje mais um encontro aqui, né, onde a gente vai falar sobre um tema muito pedido pelas mães também, muito solicitado, né, perguntas sobre isso, que é a questão de como ajudar a criança a lidar com a raiva. A gente sabe que TDAH tem problema com regulação de raiva, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Sejam muito bem-vindos, pessoal que está entrando aqui. Deixa eu só acertar aqui em cima rapidinho. Oi, Lucília, Célia. Deixa eu ver, entrou mais uma aqui, Adriana. Hoje eu vou dar algumas orientações e também vou mostrar algumas formas que você pode ajudar o seu filho a se acalmar aí, né? A lidar com essas situações onde a raiva acaba dominando, né? Acaba aparecendo e muitas vezes a gente não sabe o que fazer, né? Às vezes a gente quer ajudar a criança a se acalmar, ou às vezes a gente quer falar o que a gente, né, precisa, e aí vira uma bola de neve, a coisa cresce, ao invés de a gente conseguir resolver, a gente acaba atrapalhando mais ainda, né? Então a gente vai aprender aqui algumas dicas de como a gente pode fazer isso. Claro que nenhuma dica usada isoladamente, ela resolve o problema, né? Mas se vocês forem colocar nessas dicas e se mantiverem, né, constante, né, nessa forma de agir, e junto com o tratamento da criança, junto com outras coisas que vocês vêm aprendendo aqui comigo, com certeza as coisas já vão melhorar, tá? Vamos dar só um minutinho para o pessoal ir entrando, para a gente poder conversar. Lembrando que esse nosso encontro aqui, o nosso Papo de Mãe TDAH, acontece toda quarta-feira às 18 horas aqui no Instagram, onde a gente vai trazer sempre um tema relacionado à criação de filhos com TDAH, tá? Então vocês já podem aí, conforme eu vou falando, vocês podem colocar os comentários de vocês, né, perguntas, a gente vai respondendo sempre focado no nosso tema para que a gente não se perca, tá bom? Vou colocar aqui qual é o tema da nossa live, para todo mundo que for entrando não se perder. Monique, seja bem-vinda. Maísa. Deixa eu ver aqui, o pessoal que tá entrando. A Adriana falou desse jeito. E é isso aí. Vamos lá. Psicopedagoga neuro, _neuro. Muito bom. Esse mês de agosto, né? Teve muita gente entrando aqui no Instagram, muita gente nova. Oi, Maísa, também tô com saudade. Ó, nós vamos ter agora, a partir da próxima semana, as aulas do programa de treinamento vão ser todas ao vivo. Então, todas as aulas que eu for gravar, eu vou gravar e vou abrir para que vocês possam participar ao vivo comigo, tá? E aí vai ser muito bom, porque aí vocês podem tirar dúvidas na hora, né? Quem não puder entrar ao vivo comigo, não tem problema. A gente deixa a aula gravada lá na plataforma. Então vamos lá, pessoal. Ó, a gente já tá... Eu gosto de sempre dar uns 5 minutinhos, a gente vai conversando aqui, pro pessoal ir chegando. Deixa eu só dar 2 recadinhos para vocês aqui. Primeiro, que o nosso Papo de Mãe TDAH acontece toda quarta-feira às 18 horas, tá? Então toda semana a gente tá aqui. E eu quero só chamar atenção para vocês para a live da semana que vem. Eu só vou dar um aviso, não vou entrar muito nisso, claro, eu vou divulgar, né, para vocês depois, mas a live da semana que vem, gente, vai estar imperdível. Eu quero fazer uma pergunta, e você que é mãe de TDAH, queria que você me respondesse aqui embaixo. Você tem dificuldade de ter tempo de qualidade com seu filho? De estreitar laços e criar vínculo com ele? Você tem essa dificuldade? Você sente que você tem essa dificuldade? Se você tem, coloca para mim, por favor, só para eu ter uma noção em relação a esse tema. Enquanto o pessoal tá entrando aqui no Instagram. Gostou, né, Maísa? Que bom, que bom. Acho que é melhor, desculpa, melhor gravar, né, ao vivo ali com todo mundo, porque ali a gente vai conversando, vai tirando dúvida, né?
E gravar sozinha, às vezes, é meio sem graça, né? Eu falo, ninguém responde. Eu gosto aqui, ó, quando eu tô falando, vocês estão respondendo, falando junto comigo. Ó, Rejane falou que sim. O pessoal vai respondendo aí. O que acontece, gente? Semana que vem eu vou fazer uma live sobre a importância desse vínculo, né? Dessa interação com a criança com TDAH, mas não uma interação qualquer, é um vínculo realmente. Quando você consegue estabelecer esse vínculo e você tem ali tempos de qualidade com essa criança, você vai conseguir fazer com que ela seja mais colaborativa. Você vai conseguir usar esses momentos como reforçador de comportamentos adequados, é claro, né? Então, assim, semana que vem a gente vai falar sobre isso, a importância disso, né? A gente vai falar sobre a importância da atenção positiva, que eu acho que é o principal, o que mais o TDAH sente falta, né? Na relação dele, criança com TDAH sente falta na relação dele com os seus pais, né? Ou com as pessoas que convivem com ele diretamente, é essa atenção positiva. E por muitas vezes ele não ter atenção positiva numa quantidade suficiente, ele acaba apelando para a atenção negativa mesmo. Ok? Então a gente vai falar sobre isso e eu vou fazer um lançamento para vocês, algo que eu acho que vai ajudar vocês aí no dia a dia a criar esse vínculo e oferecer para o filho aquilo que ele precisa, que é atenção positiva, tá? Ó, a Adriana falou, graças a Deus, estão evoluindo bem, então não tem problema com isso. Que bom, muito bom. Claro que nem toda criança, nem toda família vai ter essa dificuldade, mas muito mais do que você ter vínculo, né, de conversar, de interagir, mas a questão do vínculo também envolve a questão da atenção positiva, né? Então, será que a gente está conseguindo no dia a dia equilibrar a balança e não só dar atenção negativa, né? Não só cobrar, não só exigir da criança comportamento, será que a gente também está reforçando e validando os comportamentos positivos que ele está tendo? A gente vai falar sobre isso na semana que vem, então não perca a semana que vem, ok? Vamos lá, o pessoal já está chegando e a gente vai começar. Hoje eu não vou trazer uma live muito teórica, ela é bem prática. Como eu falei, ela não é algo que isoladamente, né, uma dica dessa isoladamente vai resolver o problema da desregulação emocional da criança com TDAH, mas são dicas que vão poder ajudar vocês junto com todo o resto, né, que a gente vem falando aqui. E se você utilizar isso de uma forma sistemática, junto com o tratamento do seu filho, com certeza você vai ver resultado, tá? Esqueci do outro recadinho, gente. O segundo recadinho é sobre o nosso grupo de mães, né, de TDAH lá do WhatsApp, tá? O grupo de mães de TDAH do WhatsApp, ele está super lotado. O WhatsApp não permite que entre mais ninguém no grupo, porque ele já atingiu o limite máximo. Inclusive, ele tá tão cheio, ele tá no limite realmente máximo de pessoas permitidas, que o WhatsApp bloqueou o grupo para conversas. Só eu consigo falar no grupo. Ele bloqueou, não consigo abrir o grupo para que as pessoas interajam, enquanto ele tiver com um número excedente de pessoas. Então, o WhatsApp ele permite só 256 pessoas, e eu não sei como tem 257. E com esse número a mais, ele não está me permitindo abrir o grupo para que as pessoas que estão lá no grupo possam interagir. Então, eu estou sempre colocando lá conteúdo, mas infelizmente, por enquanto, eu não consigo abrir o grupo para interação, né? E aí, como o grupo está cheio e muitas pessoas querem entrar e não tem como entrar, e muitas pessoas também me pediram para deixar os pais entrarem no grupo, eu decidi criar um outro grupo. Então, além do grupo de mães de TDAH do WhatsApp, que vai permanecer, a gente tem um outro grupo para aquelas pessoas que querem convidar alguém da família para participar, ou querem, ou não estão lá no nosso grupo de mães e querem entrar no grupo, que é um grupo que é no aplicativo Telegram, não é no WhatsApp, é no Telegram. Então, se você quiser participar do nosso grupo de famílias de TDAH, é só você acessar o link da minha bio aqui no Instagram, é um linkzinho que fica embaixo da minha foto no Instagram e você pode entrar no nosso grupo lá do Telegram, tá bom? Lá no Telegram não tem limite de pessoas, então
Quantas pessoas quiserem entrar, vão conseguir entrar, tá? Então, falando isso, vamos começar nossa live. Eu vou trazer algumas explicações para que vocês entendam essa questão da desregulação emocional no TDAH e principalmente da raiva. E depois em paralelo, junto, eu vou trazendo algumas dicas, tá? Eu separei aqui 5 dicas, mas com certeza no meio eu vou acabar falando outras também. E aí eu quero começar explicando para vocês o seguinte. Eu sempre falo aqui, né, que o cérebro do TDAH, ele tem uma imaturidade, um atraso, melhor dizendo, no desenvolvimento desse cérebro. Então, o cérebro TDAH, ele se desenvolve assim como de qualquer outra pessoa, mas ele se desenvolve de uma forma mais lenta, ele tem um atraso nesse desenvolvimento. E esse atraso faz com que algumas áreas do cérebro não funcionem tão bem quanto seria esperado para aquela faixa etária. Então, essa área aqui, né, frontal aqui do nosso cérebro, que é responsável pelas funções executivas, são as funções que nos permitem executar ações no mundo, na vida, elas estão em atraso. E por estar em atraso, a criança começa a apresentar uma série de dificuldades, como, por exemplo, a desatenção, a impulsividade. E uma coisa que está relacionada a essa área do cérebro é a nossa capacidade de regular as emoções. O que é regular as emoções? É a gente conseguir sentir o que a gente tem que sentir, mas com uma intensidade adequada ao que está acontecendo. E não uma intensidade muito exagerada para aquilo que aconteceu. Então, muitas vezes a criança tem uma situação que pra gente parece tão boba, que ela tá reagindo de uma forma muito intensa e a gente não entende, a gente acha que é drama, a gente acha que a criança é exagerada, que a criança é descontrolada. Mas, na verdade, não é que ela seja isso. É que, para quem tem TDAH, pequenos gatilhos fazem com que essa criança sinta emoções com mais intensidade, ok? Então, na desregulação emocional, a gente tem dois pontos, né? Como eu vou falar a palavra? Sumiu aqui. Duas coisas que influenciam a dificuldade de regulação emocional, tá? A primeira é a vulnerabilidade biológica. O que é vulnerabilidade biológica? É a pessoa que já nasce vulnerável, predisposta, vamos dizer assim, a ter essa desregulação emocional. Então, o TDAH é um desses transtornos que faz com que a pessoa tenha uma vulnerabilidade biológica, tá? O que é vulnerabilidade biológica, mais uma vez falando? É algo que é da própria pessoa, do biológico dela, que faz com que ela tenha uma vulnerabilidade para sentir as emoções, tá? Para ter dificuldade de regular as emoções. Peraí. Meu filho toda a vida, e desde que descobri em mim, estudo mais, fico com dó e tento entender ainda mais. Não é fácil para eles também. Exatamente. Não é fácil para eles. Assim como não é fácil pra gente, não é fácil para eles. Então, assim, pensa o seguinte, gente. Vocês têm que entender que isso não... O fato de a gente saber disso, né, que não é fácil para eles, isso não quer dizer que a gente vai começar a passar a mão na cabeça da criança e tadinho do meu filho. Não é para isso. É pra gente entender o que está acontecendo, ter empatia pela criança e oferecer para ela aquilo que ela precisa para melhorar, ok? Então, TDAH, né, tem dificuldade de regulação emocional, primeiro porque ele tem uma vulnerabilidade biológica, algo biológico que faz com que ele, por pequenas coisas, ele tenha uma intensidade maior nas emoções, e essas emoções, elas têm uma intensidade alta e, além de tudo, a criança tem dificuldade de voltar ao estado de equilíbrio, tá? Então, além do TDAH, ter uma sensibilidade maior, né, para que pequenas coisas do dia a dia possam despertar grandes emoções, despertar emoções intensas. Além disso, quando essas emoções aparecem,
o TDAH tem dificuldade de voltar à calma, ok? Então, isso é uma coisa. Além disso, a gente tem, junto com a vulnerabilidade biológica, um ambiente que pode estar provocando essas explosões, né? Provocando essa intensidade de emoção, provocando esse desequilíbrio emocional e, ao mesmo tempo, reforçando esses comportamentos. Ó, não é nada fácil, meu filho só me escuta quando eu grito, e sempre tem uma resposta na ponta da língua. Ok, mas olha só, quando você grita, provavelmente ele dá aquele baque e para e ouve. A gente só tem que entender se esse grito está ensinando, está desenvolvendo habilidades nele ou só está fazendo com que ele pare na hora e obedeça e faça na hora. Porque se isso não está gerando autonomia a longo prazo, a médio e longo prazo, não está sendo muito eficiente, porque ele está sendo eficiente na hora que você faz. Mas se depois isso não está ajudando a criança aos poucos, desenvolver aquela habilidade sem que você precise gritar depois, ele vai ficar dependente do seu grito até quando, né? Então a gente precisa pensar assim, que nem sempre aquilo que acontece na hora, no curto prazo, está desenvolvendo habilidades a médio e longo prazo, tá? Tá resolvendo o problema aqui, mas talvez não esteja ajudando mais para frente, ok? Então, entendendo o TDAH, eu vou mostrar aqui para vocês essa bomba aqui. Pensa que isso aqui é a bomba da raiva, tá? Vou afastar aqui um pouquinho para trás para melhorar. Vou explicar para vocês como funciona a questão da raiva. Ó, vamos lá. Pensa o seguinte, gente. Isso aqui é a bomba da raiva, é como se fosse o seu filho, tá? Seu filho com TDAH. O que acontece? A criança com TDAH, ou qualquer outra pessoa, né? Quando alguma coisa acontece aqui fora, no ambiente, ou internamente na cabeça da criança, algo que a gente chama de gatilho, oi Ana, seja bem-vinda, que a gente chama de gatilho, vai ajudar a acender o pavio dessa bomba, ok? Então, alguma coisa que a gente precisa identificar como um gatilho é que vai acender o pavio dessa bomba. Então, essa história de que meu filho explodiu do nada, oi Ana, saudade minha linda, que meu filho explodiu do nada, que foi do nada, isso não existe, tá, gente? Para que a criança tenha uma explosão de raiva, algo aconteceu. Ninguém sente raiva do nada. Pode ser algo que tenha acontecido no ambiente, pode ser algo que tenha acontecido internamente, ou um pensamento da criança, alguma coisa que aconteceu, mas precisa acontecer alguma coisa, porque nenhuma bomba estoura sozinha sem que se acenda o pavio, ok? Então, esse gatilho que vai acender o pavio da bomba é o que eu falei para vocês, que pode ser essa vulnerabilidade biológica ou esse ambiente que pode estar gerando esses gatilhos ou até reforçando, tá? E aí, após acender esse pavio, o que acontece? Ele vai queimando por um tempo até que chegue aqui embaixo e aqui ele vai explodir. Então, entre o que acontece e a explosão de raiva, por mais que pra gente possa parecer que é algo automático, existe um tempo. Tem crianças que têm esse pavio um pouco mais curtinho, outras têm um pavio um pouco mais longo, assim como qualquer outra pessoa. Tem pessoas que são mais pavio curto, tem pessoas que estão mais, né, pavio longo. Ok, mas todas as pessoas têm um pavio. Então, quando a gente faz o tratamento com a criança, né, que a gente faz o processo de intervenção, o que a gente trabalha com a criança? A gente trabalha tanto aquilo que está provocando essa bomba, aquilo que está acendendo essa bomba, que pode ser algo no ambiente ou pode ser algo interno da própria criança. A gente trabalha para tentar aumentar esse pavio, para que ela não seja, para que ela não exploda tão rápido, ela tenha um tempo maior. E a gente também trabalha para ajudar a criança a apagar o pavio. Então, o pavio acendeu, mas isso não quer dizer que a bomba tenha que explodir. A gente também pode ajudar a criança a apagar esse pavio antes de explodir, ok? Tá, ok. E vamos pensar que não deu tempo, o pavio queimou e a bomba explodiu.
a gente também trabalha com a criança, né, e com a família, ajudando a lidar com a situação depois que explodiu. Então, a gente trabalha preventivamente para evitar que o pavio se acenda. A gente trabalha para tentar apagar o pavio antes de explodir a bomba. E a gente também trabalha para lidar com a situação quando a bomba explode. Porque nem sempre a gente vai conseguir apagar esse pavio, tá? Principalmente no início, né? E principalmente quando a gente está começando o trabalho com a criança e dependendo do grau de desregulação emocional que ela tem. Então, muitas vezes a gente vai ter que trabalhar pensando no médio e longo prazo. E esse médio e longo prazo vai exigir da gente uma capacidade de lidar quando a criança explodir também. E aí, se a criança explode e eu também explodo, vai virar uma terra arrasada. Você imagina? Um lugar onde está todo mundo explodindo, não tem conversa, não tem diálogo, não tem entendimento, né? Então, a gente precisa saber lidar com as explosões da criança para que a gente consiga gerenciar o estrago que aquela explosão muitas vezes traz, ok? Então, dito isso, gente, eu vou explicar para vocês algumas técnicas, tá? Algumas técnicas não, alguns recursos, vou trazer para vocês algumas dicas. Mas eu quero que vocês entendam o seguinte, para criança com TDAH, como eu expliquei, elas têm maior vulnerabilidade para sentir emoções intensas e maior dificuldade de voltar ao estado de equilíbrio, ok? Então, vamos pensar que essa criança teve, sei lá, estava brincando e o irmão foi e pegou o brinquedo que ela estava brincando. Ela vai ser mais propensa a desregular emocionalmente, quer dizer, ter uma intensidade de emoção maior do que talvez uma outra criança. Isso não quer dizer que outra criança não possa ter, tá? Que quem não tem TDAH também tem desregulação emocional, pode ter desregulação emocional, tá? Mas quem tem TDAH tem uma vulnerabilidade biológica maior. E aí, quando ela tem aquela intensidade nas emoções, é difícil para ela se acalmar. Não é uma coisa que ela faça com rapidez como uma outra pessoa. Então, se eu tenho uma criança que não tem TDAH e ela fica com raiva de uma situação, eu consigo acalmar essa criança mais rápido do que quando eu tenho uma criança com TDAH. Porque a criança com TDAH, ela tem uma condição biológica que dificulta esse gerenciamento das emoções, ok? E aí a gente vai trabalhar desenvolvendo essa habilidade nela, tá? Então, quando a gente vai trabalhar com essas técnicas, a gente precisa entender que não adianta só a gente falar para a criança que ela tem que se acalmar. Não adianta só a gente falar para a criança que ela tem que respirar. Não adianta só a gente falar para a criança que ela tem que parar de chorar ou coisas assim, porque ela não tem repertório interno para lidar com isso. É como se ela tivesse afogada nas próprias emoções, e quando uma pessoa está afogada nas próprias emoções, a gente não tira ela desse afogamento falando para ela sair disso. A gente não tira uma pessoa de um afogamento na piscina, por exemplo, gritando para ela na beira da piscina, sai daí. Né? A gente simplesmente pula na piscina, pega a criança, tira do afogamento, salva a vida dela, depois é que a gente vai, quando tudo passar, é que a gente vai ver o que aconteceu e que a gente vai conversar com a criança e tudo mais. Mas na hora, eu não fico na borda da piscina gritando pra ela, tá vendo? Eu não falei pra você que não era pra chegar perto da piscina, que você ia cair? Eu não faço isso. Primeiro eu salvo a criança e depois, num outro momento, eu vou conversar com ela sobre as regras que a gente tinha combinado e que ela não cumpriu. A mesma coisa no momento de raiva. Se ela tá ali, né, naquele ciclo de raiva, quanto mais a gente tenta intervir naquele momento, né, tentando falar para ela que ela não pode fazer aquilo, que não sei o quê, e, sabe, argumentando com ela, mais ela vai ficar afogada nas próprias emoções. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ajudar essa criança a sair desse afogamento, né? A sair desse afogamento das emoções, se acalmar para depois, num outro momento,
a gente conseguir conversar com ela, a gente conseguir ensinar alguma coisa para ela, a gente conseguir, até se for o caso, né, dar uma consequência, enfim, chamar atenção, alguma coisa que a gente tenha que fazer. Mas naquele momento, onde as emoções estão muito à flor da pele, a gente não vai conseguir. E o que pode acontecer, e que geralmente acontece, é que aquela raiva, aquela desregulação da criança contamina a gente e a gente também acaba se desregulando. A gente também acaba exagerando, a gente também acaba perdendo o controle, tá? Ó, meu marido é um TDAH não tratado e isso nos prejudica muito porque quem explode mais rápido é ele, porque fica me vendo tentar conversar com meu filho e meu filho fica tentando argumentar tudo. Sim. Se ele não é tratado, ele provavelmente tem essa desregulação emocional, né? Então, realmente acaba prejudicando. Agora sim, gente, conversar, só conversar com a criança com TDAH, muitas vezes não vai ter resultado, tá? Se você está dando comandos para o seu filho de algo que ele tem que fazer, se você for para conversa, você vai acabar perdendo. Porque na conversa, ele vai começar a contra-argumentar. Ele vai responder que sim, que não, que quer, não quer, agora, depois. Porque você está ali num diálogo com ele, numa regra que não tem conversa. Porque um comando é algo que é dado para ser executado. É claro que existem coisas que a gente pode negociar, tem coisas que a gente pode conversar, que a gente pode conscientizar, né? Tudo bem. Mas se a gente só ficar na conversa, sem oferecer uma linguagem, né? Uma comunicação mais efetiva, direta, objetiva, clara, e que tenha ali, né, muito, muito claro o comando que você está dando para a criança, a gente vai ficar naquele ciclo de conversa e não vai sair do lugar, tá? Um exemplo é quando a gente fala com a criança em forma de perguntas, né? Então, quando a gente fala para a criança assim, fulano, você vai ou não vai tomar banho? Né? A gente, na verdade, está falando em forma de ironia. Mas a criança com TDAH, muitas vezes, tem dificuldade em lidar, em perceber ironia. Né? E aí ela vai ouvir aquilo e ela vai responder como se fosse uma pergunta mesmo. E a pergunta que ela vai, e a resposta que ela vai dar, geralmente é não. Agora não, daqui a pouco. Porque você fez uma pergunta para ela, ainda que a sua intenção fosse ironizar, né? E que ela se tocasse que ela tem que tomar banho agora. Então o comando é, vá tomar banho agora. Agora é a hora do banho. E não, você vai ou não vai tomar banho? Entende como a diferença na comunicação provoca uma reação da criança também diferente? Então, vamos voltar aqui. Falei, dei o exemplo aqui. Entendeu, né? Tá. Daqui a pouco eu te respondo, tá, Sheila? Deixa eu só voltar aqui para não me perder. Daqui a pouco eu olho a sua resposta. A sua filha de 3 anos já tem diagnóstico de TDAH ou não? Porque geralmente o diagnóstico de TDAH a gente só dá depois de 4 anos de idade, de preferência até um pouquinho mais tarde. Depois você responde para mim, que aí eu te respondo aí. Então vamos lá. Entenderam como é que funciona a questão da raiva? E aí, gente, quando que a gente sente raiva? Quando que a gente sente raiva? Uma das coisas que acontece, que faz com que a gente sinta raiva, é quando a gente está diante de situações onde a gente se sente injustiçado. Onde algo que acontece não corresponde com aquilo que eu acredito, que eu penso ou que eu achava que deveria acontecer, né? Então, quando as coisas não saem como eu imagino, como eu queria, ou quando alguma coisa acontece que fere a minha forma de ser ou de pensar e eu me sinto injustiçado com aquilo, automaticamente a raiva, que é uma emoção, né, que é uma emoção ligada a esse tipo de situação, ela acontece. E o TDAH,
ele passa situações no dia a dia dele que provocam muitas reações de raiva. Por quê? Porque crianças com TDAH, elas têm muita dificuldade de conseguir pensar segundo a cabeça do outro. Então, as crianças com TDAH costumam ter muita rigidez de pensamento. Então, quando ela imagina que uma coisa tem que acontecer de um jeito e a coisa não acontece do jeito que ela imaginou, que ela queria, isso gera raiva nela. Isso acontece muito, porque as crianças com TDAH, elas têm essa característica. Uma outra coisa que gera raiva na criança com TDAH é quando ela se esforça ou quando ela erra ou esquece e ela é cobrada por uma coisa que ela nem se deu conta que ela tinha feito. Ok? Porque a gente acha que ela fez de propósito, porque a gente acha que já falou 1000 vezes e ela não podia esquecer, ela não podia errar de novo. Então, toda vez que isso acontece, essa criança se sente injustiçada. Poxa, eu não fiz de propósito, poxa, eu tentei, poxa, eu nem sabia, eu nem lembrei e eu tô sendo castigado por isso ou eu tô sendo cobrado por isso. E isso também acaba gerando essa reação da raiva na criança. E uma outra coisa, que é o que muitas vezes acontece, é a questão da dificuldade de lidar com frustração. E o que é lidar com frustração? É lidar com situações que eu não esperava, né? Lidar com situações que eu achava que ia ser de um jeito e foi de outro. E isso também gera muita raiva na criança com TDAH. Só que, como eu falei, quando essa raiva acontece, tudo bem ela sentir raiva quando algo que ela queria não acontece. Tudo bem. Só que a raiva que vem é uma raiva numa intensidade muito maior do que a gente acharia que era normal, né, para aquela situação. Né? Uma raiva muito desproporcional para a situação que aconteceu. Ela tem uma intensidade maior. E ela tem dificuldade de voltar ao equilíbrio, de voltar à calma, então aquela raiva ela fica ali durante um tempo maior também. E aí, se a criança, quanto mais essa criança tiver dificuldade com essa rigidez do pensamento, mais ela vai ter dificuldade de regular as emoções. Mais ela vai ter explosões de raiva no dia a dia. Então, quando a gente tem uma criança que tem muita desregulação emocional, né, uma criança com TDAH, o tratamento ele não é simplesmente para a criança se acalmar. A gente tem que trabalhar de uma forma muito intensa, com várias habilidades desse cérebro, tá? Para que ela consiga. Então, gente, não adianta só você bater, ou você botar de castigo, ou você brigar, porque quando ela estiver diante de uma situação que vai despertar a raiva nela de novo, ela não tem repertório interno para lidar com aquela situação. E aí ela vai fazer tudo outra vez. Não porque ela é desobediente, não porque... Não é isso, é porque ela não tem repertório, habilidades internas para regular essas emoções, tá? Vou dar um exemplo para vocês. Eu tô atendendo um paciente que tem muita rigidez de pensamento. Muita. A ponto de, quando ele vai para a escola, a mãe leva para a escola e ela vai sempre pelo mesmo caminho. E em um determinado momento, lá um dia, teve uma chuva e ela não passou por aquele caminho, passou por outro. O menino, né, o filho, ele teve uma desregulação emocional dentro do carro só pelo fato da mãe ter mudado o trajeto de ir para a escola, de tanta rigidez de pensamento que ele tem. Mas é muito, eu tenho 2 pacientes agora que tem essa rigidez de pensamento muito grande, muito grande. Esses dias até postei aqui nos stories, né, uma atividade que eu fiz com um deles, que era para pintar o desenho do Pokémon. E o Pokémon são personagens, né, que existem e que têm características, né, e que têm cores próprias. E a rigidez de pensamento dele era tão grande que ele não aceitava pintar o Pokémon de outra cor. Então, quando ele estava colorindo da cor certa, vamos dizer assim. E eu estava pintando de outra cor. Ele não aceitava, ele dizia que meu desenho estava errado, que não podia ser assim. Ele não aceitou de jeito nenhum que eu pintasse o Pokémon de uma outra cor. Até eu tenho o Pokémon tá até aqui. Botei eles aqui penduradinho. Até que a gente foi trabalhando isso
E eu fiz um desafio para ele. Falei assim, olha, a gente vai agora fazer um Pokémon e a gente vai pintar de uma outra forma. A gente vai pintar como se fosse esse Pokémon tivesse tido uma evolução nova, porque os Pokémons ficam evoluindo e mudam, né? Então ele teve uma evolução nova e nessa evolução nova ele ficou de uma cor que ele nunca teve. E a gente que vai inventar qual é essa cor. Então eu fiz uma brincadeira com ele, né? Fiz um desafio ali para ele, uma brincadeira, e a gente criou o Pokémon evoluído com uma cor diferente. Foi a única forma que ele aceitou pintar o Pokémon de outra cor. De tanta rigidez de pensamento que ele tem, de não conseguir aceitar o diferente, não conseguir aceitar que as coisas fossem diferentes daquilo que já tá na cabecinha dele. Então você imagina, se ele tá brincando com um coleguinha, e o coleguinha faz um Pokémon de outra cor, ele vai acabar brigando com o coleguinha, porque ele não vai aceitar que o Pokémon seja feito de outra cor, né? Comigo, ele não brigou comigo porque eu gerenciei a situação, mas se fosse uma outra criança, talvez ali fosse um gatilho para uma briga, tá? Ó, é isso aí. É isso aí, Maísa. Pintura de Pokémon de outra cor é como pintura do Palmeiras de preto e branco. Ou então pintar o Vasco de vermelho e preto. É um crime. É verdade, mas é isso aí. E aí você imagina, se eu tenho uma criança que tem dificuldade de flexibilizar o pensamento, que é uma habilidade do nosso cérebro, se ele tem essa dificuldade de flexibilizar o pensamento, e ele tem dificuldade de controlar os impulsos, o que vai acontecer? Ele vai se frustrar com mais facilidade, porque se não sair do jeito que ele imaginou, do jeito que ele queria, ele vai se frustrar, ele vai chorar, né? Ele vai ter ataque de birra, choro, raiva, enfim, cada um vai ter uma reação. E ele vai ter dificuldade de controlar o impulso dele, então ele vai reagir a essa emoção. Porque a emoção ele pode sentir, né? Se ele queria brincar agora, e eu digo para ele que agora ele não pode brincar porque ele tem, sei lá, que estudar para prova, vamos dizer assim, se eu falo isso para ele, ele pode ficar com raiva? Pode. Ele ficar com raiva, tudo bem, você pode ficar com raiva porque você queria brincar e agora você não pode. Mas o fato dele sentir a raiva não dá o direito dele quebrar as coisas, se machucar os outros, né? Às vezes a criança vai na mãe para bater na mãe, chuta as pessoas, joga coisa no chão. Então, ela não está tendo habilidade interna para lidar com aquela emoção intensa e aí ela acaba reagindo tendo um comportamento inadequado, ok? Então, a gente precisa começar a desenvolver nessa criança essas habilidades para que ela comece a aprender a lidar com as emoções. Porque não é fácil lidar com as emoções quando você tem uma vulnerabilidade biológica. E principalmente quando você tem essa vulnerabilidade interna, biológica, e o ambiente não colabora. Então é como se a gente tivesse, ó, uma criança que acende o pavio rápido, né? Mas tivesse um ambiente, uma família, por exemplo, né? Que é o que mais lida com essa criança. Tivesse uma família que, ao invés de ajudar essa criança a apagar o pavio, essa família vai lá, e sabe quando a gente fica soprando uma brasinha que a brasa aumenta? É a mesma coisa. Ela, ao invés de apagar, jogar água para apagar a bomba, o pavio, muitas vezes a família, por não saber lidar, ela acaba jogando mais fogo aqui, mais gasolina, enfim. Ela acaba fazendo com que esse fogo aumente mais e consuma e exploda muito mais rápido, ok? Então, a gente precisa aprender algumas formas, né, de lidar. E aí, semana que vem, né, voltando para a live da semana que vem, que eu quero que vocês estejam aqui comigo, que vai ser muito, muito boa. A atenção positiva é uma das formas da gente conseguir tanto trabalhar nesses gatilhos que provocam a bomba acender, quanto para ajudar essa criança a aumentar esse pavio, quanto também para a gente conseguir não reforçar esses comportamentos. A atenção positiva é a estratégia mais eficiente para lidar com comportamentos da criança com TDAH, ok? É a estratégia mais eficiente para lidar com os comportamentos que a gente quer desenvolver e que a gente quer diminuir
de crianças com TDAH. Show? Então vamos lá. Entendemos agora? Todo mundo entendeu por que a criança com TDAH tem tantas explosões de raiva? O que provoca essa raiva? Que ela tem dificuldade interna, né? Ela não tem, muitas vezes, habilidades internas para lidar com essa emoção que vem muito intensa. E ela tem dificuldade de gerenciar essa intensidade, tem dificuldade de acalmar, de voltar ao equilíbrio. Que por isso ela tem comportamentos que muitas vezes não são adequados. Conseguiram compreender isso? Tá claro? Podemos passar para outra parte. Vou esperar vocês responderem aqui para a gente poder seguir. Pessoal que está entrando, seja muito bem-vindo aí. Pessoal que está entrando aqui no Instagram. Essa semana a gente teve muita gente entrando no Instagram. Essa semana não, esse mês, né? Fiquei muito feliz, ó. Kissela entendeu. Então, assim, gente, aprendam não. Fixem, assim, uma coisa que você já até sabe, mas apliquem isso na questão do TDAH. Se o seu filho tá ali naquele ciclo de desregulação emocional, é como se ele tivesse afogado nas próprias emoções. E quando uma pessoa está afogada, a gente não fica falando muito com aquela pessoa, a gente simplesmente tira ela do afogamento, a gente simplesmente salva aquela pessoa. Depois é que a gente vai trazer todo o ensinamento que a gente precisa fazer. Mas naquele momento, o que ela precisa é sair dali, sair daquele ciclo. E se você fica ali falando, brigando e cobrando, você está alimentando esse ciclo da raiva, ok? Então, primeiro a gente vai tirar a criança desse ciclo, depois a gente vai trazer, né, o ensinamento, enfim, a palavra que a gente tiver que falar, tá? Tem uma mãe, eu não me lembro agora o nome dela, mas tem uma mãe até, de vez em quando ela fala lá no grupo, que ela, agora toda vez que o filho tem essa desregulação, ela vai, é uma criança que gosta, né, que isso não vai funcionar com todas as crianças, mas não sei se foi a Maísa, não me lembro qual foi a mãe, é muita mãe, que ela abraça a criança, né, ela já conversou isso com o filho, então ela abraça o filho gosta desse abraço, e esse abraço faz a criança ter aquele momento de se acalmar, e aí quando a criança se acalma, aí sim ela vai e começa a conversar com ele. Então, mas o abraço da mãe ali, tipo, filho, eu entendo, sabe aquele abraço que diz assim, olha, eu entendo o que você tá sentindo. Ainda que eu não concorde com o que você está fazendo, mas eu entendo o que você está sentindo. Isso chama acolhimento, isso chama validação das emoções, tá? Validar a emoção é você reconhecer que aquela emoção, ela é válida para aquilo que está acontecendo. Mas isso não quer dizer que você concorda com o comportamento que ele está tendo depois. Mas a emoção você está validando, tá? Então, se ele, sei lá, perdeu no videogame e tá chorando porque ele ficou triste ou porque ele ficou com raiva, se a gente pode até trabalhar essa coisa dele tá chorando, dele tá, enfim, mas a emoção de ficar triste, isso é válido, gente. Ele tá triste, ele perdeu, ele tá com raiva que ele perdeu o jogo, tudo bem, né? Ó, a Maísa falou, eu faço isso sim, Jô, ele se acalma. Então vamos lá. Vamos voltar aqui. Eu coloquei aqui no Instagram, depois quem não viu pode procurar aqui no feed. Botei essa semana, acho que foi segunda-feira, um post falando sobre a técnica dos 2 segundos. Alguém viu esse post aqui no Instagram ou lá no WhatsApp? Esse post que fala da técnica dos 2 segundos? Vamos ver se alguém viu. Tem até a fotinha dos carros. Será que alguém viu? Sim ou não? Vou meio enrolar. Peraí. Vamos lá. Ó, o que acontece na técnica dos 2 segundos? Antes de eu falar dela, eu vou explicar isso aqui, ó. Esse semáforo aqui. Eu trabalho muito o semáforo com as crianças quando eu tô trabalhando a regulação emocional. Por quê? O TDAH, ele tem uma tendência
Primeiro ele, diante de uma situação, ele age primeiro, depois que ele agiu, por causa da impulsividade, que é característico do TDAH. Ó, a Carla disse que não viu. Depois você dá uma olhadinha que eu postei essa semana, tá? Tem ali a explicação do que eu vou falar aqui. Então, primeiro o TDAH age por causa da impulsividade, por causa da intensidade daquela emoção que está dominando ele. Ele não tem recurso interno ainda para não permitir que a emoção domine ele. Depois ele vai parar, depois ele vai pensar. E aí, quando ele pensa, é quando ele vai se arrepender, aí ele vai pedir desculpa para você, vai falar que nunca mais vai fazer aquilo, e vai chorar e tudo mais, né? A gente sabe muito bem como acontece. Então, esse mecanismo do cérebro do TDAH, que é agir, parar e pensar, é algo que ele faz automaticamente, porque isso ele faz de forma impulsiva. E por que ele faz isso de forma impulsiva? Primeiro, porque a emoção está dominando ele. Então, quando a emoção nos domina, a gente não consegue raciocinar bem. A gente age, né? Emocionalmente, passionalmente. A gente não para pensar, ok? Então, isso é um dos motivos. O segundo motivo é que uma das habilidades, né, do nosso cérebro é o de controlar impulsos. É uma habilidade chamada, uma função executiva chamada controle inibitório, que nos ajuda a controlar esse impulso de agir sem pensar antes, ok? E o TDAH, esse controle inibitório, esse controle de impulsos, ele está muito prejudicado. Então, a tendência do TDAH, do cérebro do TDAH, é agir primeiro para depois ele pensar. Depois é que ele vai pensar nas consequências, né? Por isso que muitas vezes a criança, ela se arrepende depois, muitas vezes a criança, ela tem dificuldade de pensar nas consequências do que ela está fazendo, ela tem dificuldade, e se coloca em situação de perigo, de risco, porque ela não pensa na consequência. Por que ela não pensa na consequência? Porque ela está aqui, ó. Primeiro ela age, depois ela pensa, por conta dessa impulsividade, ok? Então, o que a gente faz no processo, né, de intervenção com a criança? A gente organiza esse fluxo. Ao invés de começar aqui, passar para cá e vir para cá, a gente organiza o fluxo. Olha, diante de uma situação que você sentir que as suas emoções estão começando a aparecer, a gente vai ensinar a criança a identificar isso, tá? Tudo a gente vai ensinar a criança a fazer. Você vai parar, depois é que você vai se acalmar, respirar, se acalmar, e aí sim você vai agir. Então a gente vai ajustar esse fluxo. Isso é feito de uma forma simples? Não. Por que não é simples? Por que não é rápido que a criança aprende isso aqui? Porque isso aqui faz parte de um funcionamento do cérebro dela que a gente está estimulando para que ele funcione de uma outra forma. Então, gente, modificação de cérebro, principalmente quando a gente fala de desenvolvimento de habilidade, é de médio e longo prazo, não é de um dia para o outro. Então, não é porque você brigou com seu filho 10 vezes porque ele não pensou antes de agir, que ele vai começar a pensar, ok? Olha, eu espero que sim, Carla. Se tudo der certo, a internet não der ruim, vai ficar gravada assim, tá bom? Então, gente, preste atenção. Isso aqui é o funcionamento do cérebro. Se a gente quer que mude, para que ele primeiro pare, controle o impulso dele de agir automaticamente, se acalme e depois ele decida o que vai fazer, isso aqui é um trabalho que exige treino, constância, exige tempo, ok? Então, isso quer dizer que você vai deixar seu filho... meu filho, então, ele age por impulso, então não tem o que fazer. Não, tem o que fazer sim. Só que a resposta que ele vai ter, a resposta que a gente quer que ele tenha, vai demorar a aparecer. Entende? Só que a resposta que a gente quer que ele tenha só vai aparecer se a gente continuar estimulando e se a gente não desistir. Porque se a gente for orientar a criança um dia, 2 dias, 3 dias, não, no 4º dia a gente desiste, pronto, acabou. Ela não vai desenvolver isso nunca,
tá? Sistema límbico se sobrepõe à razão, é mais instintivo. Isso. A gente tem o nosso cérebro primitivo, né? Que a gente chama o cérebro primitivo, que é o cérebro das emoções, na área do cérebro que prepondera as emoções. E o que acontece? Pensa assim, pensa num chuveiro elétrico, né? Um chuveiro. E aí, quando o chuveiro esquenta muito, o que ele faz às vezes? O disjuntor desarma, não é isso? E aí, quando o disjuntor desarma, não adianta, ele só vai ficar frio. A gente vai ter que ir lá e armar o disjuntor novamente. Então, nosso cérebro também é mais ou menos assim. Quando a gente está muito envolvido emocionalmente, é como se o disjuntor da área racional, ele desligasse. E aí a gente fica funcionando só pelas emoções, dominado pelas emoções. E aí o que a gente precisa fazer? A gente precisa parar, se acalmar, para que a gente consiga ligar novamente o disjuntor e fazer com que esse cérebro racional funcione e a gente tome as decisões pensando nas consequências, pensando nos prós e nos contras e não só reagindo emocionalmente, tá? Por isso que a gente tem que fazer assim. E a criança é a mesma coisa. Vamos lá. Vamos seguir aqui que a gente já tá com tempo. Vamos seguir para as dicas. Então, esse parar, pensar e agir não é algo natural para criança com TDAH. Então, a gente vai ter que trabalhar muito controle de impulso, né, controle inibitório, a gente vai ter que trabalhar muita flexibilidade cognitiva, que é essa rigidez de pensamento. A gente vai ter que trabalhar isso com a criança. Por isso, gente, que o tratamento é tão importante, né? Por isso que a atuação do psicólogo é muito importante, porque se seu filho tem muita desregulação emocional, é aí que a gente vai estimular lá no consultório. Além de te ensinar algumas formas de lidar com o seu filho no dia a dia, a gente também vai estimular esse cérebro. A gente também vai te ensinar a como você pode estimular em casa, ok? Lidando melhor com ele. Então, até aí a gente já entendeu. Agora, vamos lá. Se eu quero que meu filho, primeiro, ele pare, eu vou ter que ensinar para ele algumas formas dele conseguir parar, né? Ele conseguir parar, se acalmar e depois ele agir. Ok? Então, como que eu faço uma criança com TDAH que tem dificuldade de controle de impulso parar? Vocês acham que é fácil isso? É bem difícil, né? Só que não é impossível. A gente só tem que entender que isso vai ser uma construção aos pouquinhos. Uma das técnicas que a gente pode utilizar, a gente vai ensinar para a criança isso, a gente vai treinar isso com a criança, ok? É a técnica dos 2 segundos. O que é a técnica dos 2 segundos? Quando a gente vai tirar carteira de motorista, a gente faz aquelas aulas teóricas, né? E uma das aulas que a gente faz é de direção defensiva. E na direção defensiva, ela ensina pra gente que, para que a gente tenha uma direção segura, a gente tem que andar numa distância de 2 segundos do carro da frente. Então, eles ensinam pra gente, né, que a gente marca um ponto de referência, a gente espera o carro da frente passar naquele ponto de referência, a gente conta 2 segundos e a gente tem que estar à distância mínima de 2 segundos, para que, caso o da frente freie, aconteça alguma coisa, a gente tenha tempo de frear, tenha tempo de desviar, enfim, tenha tempo de ter uma ação de não bater no carro da frente. Então, isso é uma técnica da direção defensiva. E quando a gente fala para usar essa técnica com a criança com TDAH, é a gente ensinar para a criança que ela pode, antes de tomar uma decisão, antes de fazer alguma coisa, parar 2 segundos para pensar. 2 segundos. Tem crianças que vão precisar contar até 10, né? Dizem que a gente contando até 10 a gente se acalma. Tem pessoas que 2 segundos vai ser pouco. Mas só dela parar, dar uma pausa de 2 segundos, ela já vai estar desarmando esse disjuntor
do cérebro emocional. Vai estar dando tempo para esse cérebro respirar e agir de uma forma mais adequada. Desse cérebro conseguir controlar mais esse impulso, ok? 2 segundos parece pouco, mas para quem está agindo de forma impulsiva é um mundo de tempo, ok? Então, se ela consegue parar 2 segundos, se ela consegue contar até 10, às vezes a gente ensina assim, né? Conta até 3, conta até 10. Isso faz com que esse cérebro tenha um respiro e consiga se reorganizar, ok? Então, pode parecer bobagem, gente, mas na hora da prática isso faz diferença. Porque você retarda o impulso da criança, tá? Depois eu vou ensinar para vocês como vocês podem fazer para ajudar a criança a lembrar, porque às vezes na hora ela não lembra dessas técnicas. Você ensina para ela e chega na hora, às vezes ela não lembra, tá? Segunda coisa que a gente pode fazer para se acalmar, então, essa técnica dos 2 segundos tá aqui, tá? Dentro dessa parte do parar, existem várias técnicas que a gente pode utilizar. Eu trouxe hoje a técnica dos 2 segundos, mas a gente pode utilizar, por exemplo, a técnica da tartaruga. O que é a técnica da tartaruga? Eu vou mostrar aqui o videozinho para vocês. Ó, a tartaruga, quando ela tá numa situação de perigo, onde ela se sente alguma coisa estranha no ambiente, ela entra para dentro do casco. Ela faz esse movimento de entrar para dentro do casco para ela se proteger e também decidir o que ela vai fazer. Então, a gente também pode ensinar a criança a fazer esse movimento. Olha, diante de uma situação que você não sabe o que fazer, ou que você está se sentindo que você está ficando nervosa, que você está ficando com raiva, a gente ensina a criança a identificar essas emoções, né? Quando está começando, você pode entrar para dentro do seu casco, né? Você pode sair de cena, você pode parar, para que depois você decida o que vai fazer. Então, a gente também pode ensinar a criança dessa forma, tá? Aqui, nesse ponto aqui do respire, né, e se acalme, eu vou trazer para vocês uma dica que ela é até muito falada hoje em dia, mas apesar de ser muito falada, as pessoas não levam muito a sério. Acham que não resolve, ou que, vamos dizer assim, não sabe fazer direito e às vezes não vê resultado porque às vezes não fez direito, que é a respiração diafragmática. É um nomezinho feio, né? Mas é exatamente aquela respiração onde a gente vai trabalhar com o diafragma, que é também conhecida como aquela respiração do bebê, né? Qual é a respiração do bebê? Aquela que a barriga, ela cresce, o diafragma cresce, né? Vai para fora, se expande e depois ele volta. A nossa respiração geralmente é uma respiração muito curta. Então, se você não está acostumado a fazer respiração diafragmática e você tiver fazer agora, por exemplo, provavelmente você vai ter dificuldade de fazer. Por quê? Porque quando você começa a fazer, como a respiração é uma respiração mais profunda, você vai ter dificuldade, porque a nossa respiração no dia a dia ela é muito lenta, né? Então, muitas vezes a gente não consegue fazer a respiração de imediato. Então, gente, a respiração diafragmática é uma respiração que a gente precisa treinar a criança durante os dias antes do problema. Porque se na hora do problema a gente for pedir para ela respirar, ela vai fazer aquela respiração, sabe? Tipo cachorrinho, aquela respiração curta, e isso vai deixar ela mais nervosa ainda, tá? Então, a respiração diafragmática a gente faz de forma antecipada, fora do momento de crise, para que quando ela estiver em crise, ela consiga utilizar a respiração, porque ela já treinou, ela já sabe como fazer, e ela já vai conseguir fazer tranquilamente, tá? Além do treino, que é importante, se você faz a respiração diafragmática com a criança todo dia, um ciclo de respiração com ela todo dia, você também está trabalhando de forma preventiva, porque a respiração diafragmática feita, né, com constância, faz com que a gente consiga ir aumentando o pavio da bomba, porque a gente consegue ter mais tranquilidade, tá?
Então, a gente pode trabalhar assim. Então, tem um momento todos os dias para fazer essa respiração com seu filho. Pode ser à noite, na hora de dormir, né? Se seu filho tem dificuldade para dormir, de relaxar para dormir, você pode fazer a respiração diafragmática com ele na hora de dormir. Ele pode deitar na cama, você pode até colocar um objeto em cima da barriguinha dele para quando ele fizer a respiração, o objeto subir e descer junto com a barriga. E aí você faz todo dia com ele aquele ciclo de respiração, ele vai estar se acalmando para poder dormir, ele vai estar treinando a respiração e quando ele estiver numa situação onde ele está ficando nervoso, ou quando ele está nervoso, ele pode usar a respiração para se acalmar, tá? Como é que funciona a respiração diafragmática? A respiração diafragmática, ela vai envolver você inspirar pelo nariz de forma lenta, segurar um pouco essa respiração e depois soltar o ar pela boca sem assoprar, sem fazer. Você vai soltando devagarinho o ar pela boca. A gente vai fazer esse movimento de inspirar, segurar e soltar contando. E aí, existem várias formas de você contar, né? No post que eu fiz aqui no Instagram, eu coloquei. Você pode inspirar contando até 5, segurar a respiração contando até 3 e expirar pela boca contando até 8, ou contando até 6, né? O soltar o ar é mais lento, demora um pouquinho mais. Você pode fazer alguns ciclos, uns 3 ciclos de respiração, uns 5, aí depende do como você vai fazer com a criança. Mas é importante que você repita esse ciclo algumas vezes, inspirando pelo nariz, contando até 5, segura a respiração contando até 3 e solta a respiração contando até 8. Tem vezes que a gente usa, né? A gente chama isso de cheirar a florzinha e assoprar a velhinha, né? Cheirar a florzinha e assoprar a velhinha. A gente usa isso muito com criança. Mas é exatamente, a gente vai inspirar pelo nariz, segurar a respiração, soltar pela boca. Se vocês forem tentar fazer isso, se alguém quiser experimentar, pode até me falar se deu certo, se vocês sentiram estranho, porque no início é estranho. Mas conforme você vai treinando, essa respiração vai ficando mais tranquila de você fazer. E além de ficar mais tranquila, você vai mudando até a sua respiração do dia a dia, tá? Até aí tudo bem, pessoal? Sim, que eu quero mostrar para vocês 2 aplicativos que vocês podem usar para poder ajudar a trabalhar com essa respiração. Só me digam se vocês entenderam. E assim, essa respiração diafragmática vocês podem incluir no dia a dia de vocês, com o filho de vocês, já inclui na rotina, tá? Pega um momentinho do dia ou faz à noite, mas treina isso com ele e mostra e fala para ele, olha, quando você estiver com raiva, né, quando você estiver sentindo que você tá perdendo o controle, que você tá ficando nervoso, e você vai sentir essa diferença. Essa é uma respiração muito usada para quem tem ansiedade, né, transtorno de ansiedade, mas a gente pode usar também para regulação emocional. Ó, Carla usa, Rosângela usa, ó, Daniela, isso aí. É uma respiração que faz com que aquele disjuntor que eu falei para vocês desarme, né? Desarme o disjuntor da emoção e arme o disjuntor da razão. Isso aí, ó. Descobriu tardiamente o TDAH do filho, mas está intensamente tentando ajudar. Exatamente. É isso aí, gente. Não importa quando você descobriu, importa que você descobriu e daqui pra frente a gente vai fazer o melhor, né? Então, vou mostrar pra vocês aqui, tá? Só um minutinho. Deixa eu virar aqui. Esse aqui, gente, eu até fiz um post aqui no Instagram. Se vocês olharem lá, eu fiz, acho que foi ontem esse. Esse aqui é um aplicativo que você baixa no celular chamado Brave Think Do With Sesame, que é aquele Vila Sésamo, né? Respira, pense e faça.
Esse personagem aqui, ele dentro do aplicativo, ele tem uma partezinha lá onde ele tem que resolver um problema. Então, por exemplo, ele vai calçar o sapato, ele não consegue calçar, ele fica nervoso, e aí ele usa a respiração para se acalmar. E aí a criança, quando está usando o aplicativo, ela ajuda o personagem a usar a respiração para se acalmar. Enquanto o personagem está usando a respiração, a criança também pode fazer junto, entende? Porque aí o aplicativo marca o tempo da respiração e aí a criança ensina, né? Faz o personagem usar, mas ela também usa a respiração. E esse aplicativo, além de ter, né, essa coisa de respire, pense, né, pare, pense, ela ainda tem o fazer, que é a resolução de problemas, que é uma outra parte aí, né, que também é importante da gente pensar. O que a gente vai fazer? Né? Eu já me acalmei, já respirei, eu já me acalmei, e agora, o que eu faço? E aí ele ensina também como resolver os problemas, tá? Então é um aplicativo muito, 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 muito legal. Muito legal mesmo. E esse outro aqui, ó, é um vídeo do YouTube chamado Exercício de Respiração para Criança. Se vocês digitarem Exercício de Respiração para Criança no YouTube, vai aparecer esse vídeo. É o peixinho fazendo o movimento da respiração diafragmática, ó. Inspira, segura, expira. E aí a criança tem que regular a respiração ao movimento do peixe. É uma forma da gente treinar a criança também de uma maneira mais lúdica, tá? Então ela vai respirar junto com o peixe. Ela não pode respirar mais rápido que o peixe, ela tem que ser igual. Depois ela vai soltando junto com o peixinho também, tá? Eu gosto muito desse aplicativo para fazer esse treinamento com a criança. E aí ela pode fazer até sozinha, né? Você ensina para ela, ela entra ali e ela vai fazendo e adequando a respiração ao tempo que o peixinho sobe e ao tempo que o peixinho desce, tá? É uma forma da gente fazer esse treinamento com a criança também. Gostaram dessas dicas? E aí, nós falamos sobre o pare, né? O se acalme, né? Se acalma, respira, se acalma. Agora, como que a gente pode fazer para a criança poder lembrar, né? Ah, tem um outro aqui de se acalmar também, peraí. A outra dica, terceira dica de se acalmar, eu sempre mostro esse que eu acho muito legal, que é a caixa da calma. A caixa da calma, você pode... Deixa eu puxar um pouquinho para trás para mostrar melhor. Você pode fazer com o seu filho. Você pode pegar uma caixinha, caixa de sapato, qualquer caixa, e colocar dentro da caixa tudo que seu filho acha que pode ajudá-lo a se acalmar. Ok? Então, essa caixinha aqui, por exemplo, ó, eu coloquei, ó, a caixinha. Algumas sugestões. Não precisa ser isso aqui, tá? Tem que ser aquilo que seu filho, que ajuda seu filho a se acalmar. Porque tem coisas que a gente acha que acalma e às vezes não acalma, ó. Ó. Esse aqui, Popt, que tem crianças que fazendo esse movimento elas conseguem se acalmar, porque elas param de prestar atenção na emoção e começam a prestar atenção no que ela tá fazendo aqui, que é o mesmo processo do plástico bolha, né? De estourar o plástico bolha. A diferença é que o plástico bolha eu acho até mais legal, porque tem o barulhinho, né? Além de você estourar, assim, ainda tem o barulhinho. Coloquei também, ó, essa espuminha, que a criança pode fazer esse movimento de apertar, porque quando você tá com raiva, os seus membros, né, a sua mão, ela fica mais enrijecida, né, porque você quer lutar. Então, ele pode fazer esse movimento de apertar, se isso for algo, né, que seu filho goste. Pode ser aquelas bolinhas de fisioterapia, sabe, aquelas bolinhas que a criança aperta. Deixa eu ver. Aqui eu botei papel crepom, que a criança pode rasgar e fazer bolinha. Aí, ó, a Carla falou.
O dela fica jogando o pop pra cima. É porque não... Primeiro, ele não foi treinado para usar isso como recurso, né? Então ele brinca. Aquilo ali não tem muita função de brincadeira. Ele aperta, desaperta, acabou a graça. Então ele vai jogar pra cima porque ele tá inventando uma outra forma de usar. Então aqui, ó, papelzinho. Pode ser colocado... Ó, esse aqui foi tipo um chocalhinho que eu fiz, porque tem crianças que essa parte sensorial, né, ajuda, que vai fazer o movimento, gente. Tudo que a gente faz de movimento ajuda esse cérebro a produzir combustível e ajuda a regular o cérebro. Pode ter papel para ele desenhar, rabiscar mesmo, porque você coloca a intensidade da raiva ali no papel. Essa aqui é uma garrafinha também que eu gosto, pode ser aquelas garrafinhas de refrigerante minizinha. Você pode pegar uma garrafinha para a criança escrever o que ela está sentindo e colocar dentro da garrafa, que a gente chama de emoção engarrafada. A criança joga aqui dentro todas as emoções. Então, ela tira do coração, ela tira de dentro, escreve no papel e bota aqui e fecha, tá? Bexiga, ela pode encher, porque ela tá soprando ali também, tá trabalhando a respiração dela. Ela sopra, aí ela bota para fora também. E a gente pode treinar a atenção plena dela, né? Que ela soprar como se ela estivesse jogando para dentro da bola toda a raiva que ela tá sentindo, tudo que ela tá pensando de negativo, ela joga para dentro da bola quando ela sopra. E tem uma outra coisinha aqui, que é... Deixa eu mostrar para vocês, peraí. Que é isso aqui, ó. Isso aqui, gente, é um potinho transparente, sem tampa, tá? Comum. E aqui dentro tem bolinha de isopor. E aqui em cima é aquele véuzinho de tule que tá preso, tá? Preso aqui com durex. Pode ser papelzinho. Deixa eu pegar aqui pra vocês verem. Sabe quando a gente fura o furador e aqui atrás fica cheio de papel, cheio de bolinha? Pode ser essas bolinhas aqui do papelzinho que fura. Não precisa ser bolinha de isopor, não. Quando você faz isso aqui, a criança pode treinar a respiração diafragmática aqui. Então, ela vai inspira, segura, e aí ela vai soltando o ar devagarinho, ó. Quando ela vai soltando o ar devagarinho, a bolinha daqui vai se mexendo. E as crianças gostam muito disso aqui. Ajuda a treinar essa respiração diafragmática também. Então, ela pode usar isso aqui para poder fazer a respiração e se acalmar. Então, a caixa da calma não tem uma regra, né? Assim, o que eu tenho que ter dentro dessa caixa? Não, você vai colocar dentro da caixa aquilo que o seu filho considera que pode acalmá-lo, tá? E aí ele vai ter essa caixa de emergência, um SOS calma, SOS raiva, sei lá. Toda vez que ele estiver né, se sentindo nervoso e tudo mais, ele mesmo pode pegar essa caixa e fazer alguma coisa que pode ajudá-la a se acalmar, tá bom? Ele cria a caixinha dele, do jeitinho dele, e aí ele utiliza ali aquilo que pode ajudá-la a se acalmar, ok? Vamos para a quarta dica. A quarta dica, gente, para a criança poder se lembrar dessas estratégias, né? Porque às vezes na hora ela não consegue lembrar. A gente pode criar com a criança chaveirinho para colocar na mochila dela ou no estojo, para que ela leve esse chaveirinho. Claro que a gente vai fazer um chaveirinho bonitinho, né? E aqui ela tem as orientações do que ela fazer. Então, ó, vou dar um exemplo aqui, ó. Esse aqui é um chaveirinho que eu ainda não plastifiquei, mas ensinando o passo a passo para se acalmar. Entendeu? Então, aqui, ó, cada paginazinha, depois que plastificar, né, vai botar uma argolinha aqui, e aí vai virar um chaveirinho. É um passo a passo para ela se acalmar, ó. Tem todo o passo a passo. E aqui no final tem, ó, pare, pense, siga. Então, é um chaveirinho com algumas dicas. Ó, outro exemplo de chaveirinho é esse aqui, ó. Esse aqui, a gente vai fazer o que a gente chama de mindfulness.
Não sei se vocês conhecem o Mindfulness, que é uma estratégia de atenção plena, que trabalha a respiração, trabalha essa capacidade da criança se autocentrar, né? Então, a gente ensina a criança a se acalmar, peraí, a gente treina com a criança a se acalmar através dos sentidos. Então, por exemplo, ó, através da audição, da visão, do paladar, a gente fala, ó, diga uma coisa que você pode provar. Se você não puder provar na hora, no momento, diga o que você mais gosta. E quando a gente começa a falar, tipo assim, a criança começa a falar, eu gosto de sorvete, eu gosto de não sei o quê, o cérebro dela para de focar naquela emoção e foca no pensamento que ela está tendo no momento. E isso ajuda a criança a voltar ao estado de equilíbrio, tá? Ó, procure prestar atenção no som do ambiente, né? Fale 3 coisas que você está percebendo de som. Então, isso vai treinando a criança. E aí, ela vai ter o chaveirinho. O chaveirinho só tem os personagens, ó. Aqui, para ela tentar lembrar coisas com cheiro agradável. Aqui, ela tentar focar o olhar dela em coisas que estão no ambiente, para que ela possa desfocar da emoção. Esse aqui relacionado ao tato, a audição e o paladar. Então, esse chaveirinho acompanha a criança e ela vai lembrando. Então, quando ela for fazer algo para se acalmar, ela vai, pega o chaveirinho e faz aquilo que ela precisa se acalmar. Ou a gente pode fazer um chaveirinho, claro que menorzinho, né? Porque esse aqui tá muito grande. Com as dicas do que ela pode fazer para se acalmar. Ó, eu posso me acalmar respirando fundo. Eu posso me acalmar contando até 10. Você monta isso, não precisa ser pronto igual esse aqui. A criança pode desenhar, pode escrever o que acalma. Você vai lá, plastifica, faz uma argolinha de chaveirinho e ela pode levar, desenhando, respirando fundo já foi, né? Foi feminino. Ó, saindo de cena, né? Tem hora que eu vou ter que sair de cena, porque senão tomando um copo de água gelada, né? Isso a gente pode fazer com que para a criança levar para onde ela estiver. Porque às vezes, gente, a gente ensina uma técnica para a criança, ela usa muito bem em casa. Ótimo, funciona, que é uma beleza. Mas quando chega na escola, ela não vai levar essa caixa da calma para a escola, né? Ela não vai levar isso aqui para a escola. Porque na hora que ela estiver nervosa, ela não vai abrir a mochila, pegar uma caixa dessa, ficar catando bolinha e ela não vai fazer isso no meio da sala de aula, no meio dos outros colegas. Então, quando a gente vai mandar a criança para a escola para ela usar uma técnica que a gente ensinou, a gente precisa tornar aquilo o mais discreto possível e, ao mesmo tempo, eficiente. Então, o chaveirinho é algo que é discreto. Você bota no estojo, você pendura na mochila. É uma coisa que ela consegue pegar sem muito, sabe, sem chamar muita atenção. E a respiração diafragmática é algo que ela pode fazer sentada na cadeira dela, sem atrapalhar ninguém. Ela pode ficar ali na cadeira dela, respirando um pouquinho e se acalmar sem precisar criar aquele alarde, né, sem chamar muita atenção, tá? Então, essas coisas que demandam mais materiais e tudo mais, a gente usa em casa e na escola, em outros ambientes, ela vai usar aquilo que vai ajudar a lembrar das coisas que ela pode fazer, ok? E a última dica, que a gente vai voltar aqui com a nossa bomba, pra gente ter a última dica, que é o seguinte. A bomba a gente usa para ensinar a criança, né? Ensinar a criança que a gente tem um tempo para poder apagar o pavio, aquilo que a gente conversou no início da nossa live. A gente tem a bomba. Só que a bomba também pode ser um recurso para ajudar a criança a se acalmar. Como que ela pode ser o recurso? Você pode montar essa bomba com a criança. Isso aqui, gente, não é difícil de achar, tá? É aquele isopor que encaixa, de bola de isopor, ok? Então, você pode ter uma bola dessa de isopor. Ah, Juliana, não tem bola de isopor, posso fazer outra coisa? Pode. Tem
Tem uma vez eu fiz, que antes eu não sabia dessa bola, não tinha me ligado nessa bola. Eu fiz impresso a bomba. Uma vez eu até fiz uma live e mostrei ela. Era impresso. Era o desenho da bomba, né? Desenho da bomba. E eu mandei plastificar para ficar durinho. Eu usava assim. Mas se você pode fazer de uma forma mais lúdica, a criança vai gostar mais e ela vai ter isso aqui no quarto dela, por exemplo, tá? Eu faço muito é tentar antecipar que pode acontecer, não sei se... Sim, a antecipação do que vai acontecer é algo que ajuda a criança a se autorregular, isso é bom, tá? Mas tem coisas que às vezes a gente não consegue antecipar, né? Entendeu? Tem coisa que não. Agora, sim, a criança lidar com a frustração, é importante que ela lide, entende? É importante que ela entre em contato com essa frustração. Por quê? Porque ela só vai aprender a lidar com a frustração se frustrando. Ela não vai aprender a lidar com a frustração na teoria. Ela só vai aprender a lidar com a frustração se frustrando. Só que não adianta só ela se frustrar. A gente precisa ensinar ela a lidar com essa frustração. Porque se a gente só expõe a criança à frustração e ela vai ficar frustrada sempre, a gente não está ensinando nada, entendeu? A gente só promove desenvolvimento quando a gente permite que ela vivencie a situação e a gente ensina para ela, né? Desenvolve nela habilidade para lidar com isso, tá? Então vamos lá, vamos terminar aqui a questão da bomba. Então você pega a bola de isopor, que ela encaixa, você faz isso junto com a criança, para ela montar junto. É um tempo de qualidade que você vai ter com seu filho, e ele montando o recurso, é mais fácil ele usar depois, tá? Menos resistência que ele vai ter do que se você chegar com uma bomba dessa pronta e dar para ele. Ele vai querer chutar, vai querer fazer um monte de coisa, porque ele não vai entender qual é a função. Então aqui, ó, pinta de tinta guache. Eu pintei com tinta guache. Aqui é uma tampinha de garrafa PET, que eu pintei também com tinta guache. Furei aqui. Peguei uma cordinha de um barbante grosso. Passei cola para ele ficar mais durinho, para fazer o pavio, né? E tá aqui. Botei imprimi da internet um boom, mas ele pode escrever, pode desenhar. Só que assim, gente, quando ele estiver se sentindo com raiva, nervoso, quando ele estiver precisando ter ideias, lembrar do que ele pode fazer para se acalmar, porque não espere que ele lembre o que ele tem que fazer. Ele até sabe que ele tem que fazer alguma coisa para se acalmar, mas ele não vai lembrar do que ele tem que fazer na hora. Então a gente precisa oferecer para ele um suporte, para que ele olhe e se lembre do que ele tem que fazer. Aí ele vai conseguir fazer. Se ele tiver que lembrar o que ele tem que fazer, ele não vai usar. Então, muitas vezes a gente ensina a criança a respirar. Só que chega na hora, ela não lembra que tem que respirar. Ela só lembra depois, né? Então, a gente tem que criar uma forma de fazer com que ela lembre. Dentro da bomba, então, ela tá nervosa, ela tá precisando se acalmar, ela pega a bomba dela, ela abre a bomba e dentro da bomba vão ter várias dicas de como ela pode fazer para desarmar essa bomba. Opa! Essas dicas ele pode escrever no papelzinho, desenhar. Então, ó, eu posso me acalmar rabiscando uma folha. Então, ele pode sortear uma ou ele pode escolher uma. Eu posso me acalmar amassando papéis. Eu posso me acalmar respirando fundo. Eu posso me acalmar apertando algum objeto, contando até 10. Então, ele vai ter aqui uma série de dicas do que ele pode fazer para se acalmar. E aí ele pode escolher ou sortear e fazer, e aí ele vai conseguir se acalmar. E aí depois ele guarda e deixa lá para ele usar quando ele precisar. Ok? Então, é uma forma também da gente poder, de forma lúdica, né? Trazer algo concreto para ajudar nessa lembrança, né? A criança lembrar o que ela tem que fazer quando ela estiver sentindo, né, aquelas emoções, tá? E aí, pessoal? Gostaram das dicas? O que vocês acharam? São dicas que dá para fazer em casa?
ou não? Fala pra mim aí. Como é que foi? Como é que não foi? Tem uma pergunta, né, que a mãe fez aqui. Enquanto vocês estão respondendo, vou ver aqui a pergunta dela. Peraí. Foi lá pra cima. Criança de 3 anos. Isso? Não tá subindo, não. Não tô conseguindo achar. É a criança de 3 anos que tá tendo muita desregulação, né? Ficou chorando 40 minutos porque queria vestir uma roupa e não conseguia. E a mãe não deixava, uma coisa assim. Como você falou, ela tem 3 anos, não é uma criança que tem diagnóstico TDAH, né? Pode até ser que mais pra frente, como o irmão tem, né? Pode até ser que ela tenha também, mas vamos imaginar que é uma criança que não tem. Os 3 anos de idade, gente, é a idade onde a criança começa a mostrar, a querer mostrar para o mundo que ela tem autonomia. Então, é a idade onde ela descobre que ela consegue fazer algumas coisas que ela não fazia antes. Então, ela começa a querer vestir a roupa sozinha, ela começa a querer usar a faca sozinha, usar a tesoura sozinha. É uma idade que ela até já consegue usar um pouco essas coisas, mas ainda com pouca destreza. Só que ela acha que ela consegue fazer sozinha. Então, a gente vai ali tentar mediar isso, né, para que ela consiga exercer a autonomia dela, que ela tanto quer, mas ao mesmo tempo com monitoramento, né, com a supervisão de vocês de perto, tá? Porque é até a idade que a gente chama a idade do perigo, né? Porque é a idade que a criança, ela acha que ela já sabe usar a faca sozinha, então ela vai na pia da cozinha e ela quer pegar a faca e usar sozinha. Então, a gente, se não tiver em supervisão, a criança acaba fazendo, pegando tesoura. É a idade que ela quer lavar o copo dela de vidro, ela quer tomar as coisas no copo de vidro, não quer mais tomar no copo de plástico. Então, é a idade que ela já consegue fazer muita coisa, mas ainda sem muita destreza, então ela quer fazer. E aí, quando a gente não deixa, ela desregula, isso faz parte, ela ainda não tem habilidade interna para lidar com o não, com a frustração, né? Agora, quando ela tem esse comportamento e a gente acaba cedendo sem muita habilidade, a gente acaba reforçando, né, esse comportamento. Ou então a gente acaba provocando que ele aconteça, né? Às vezes tem crises em locais públicos, uma dica para acalmar ele. Nada, gente. Olha só. O que acontece, gente? Essas dicas, essas orientações, a gente vai fazer sempre de uma forma preventiva. Sempre no momento onde a criança não está em crise. Quando a gente trabalha... Oi, Rose! Quando a gente trabalha isso no momento que ela não está em crise, e ela aprende, e ela entende tudo isso, ela vai conseguir usar isso melhor no momento que ela está em crise. Então, por exemplo, se você nunca ensinou a ela, nunca explicou para ela, e nunca treinou com ela a respiração, não adianta você querer que ela faça isso na hora, tá? Então, uma das coisas que ajuda a criança a não entrar em crise fora de casa são os combinados que são feitos antes. Outra coisa que ajuda é você manter o combinado, porque às vezes a gente diz que a criança não cumpre o combinado, mas a gente adulto também não cumpre, tá? Vou dar um exemplo dessa semana mesmo que eu fiz uma orientação de pais. A mãe falou que a criança não cumpre o combinado, que ela conversa com ele antes de sair para ir no shopping, dizendo que ela não vai que ela só tá indo no shopping para fazer X coisa, que ela não vai comprar outra coisa e tal. E aí quando chega no shopping, o filho começa a insistir, eu quero. E aí o que a mãe faz? Compra. Será que foi só o filho que não cumpriu o combinado ou foi a mãe também que não cumpriu o combinado? Porque o combinado era não comprar. E quem comprou? A mãe. O filho insistiu e a mãe comprou. Então, manter os combinados, isso ajuda a ir diminuindo a frequência dessas desregulações, porque ele já sabe
de antemão que você vai se manter firme no combinado que foi feito. Antecipar os combinados também é importante, como eu falei, e treinar antes esse se acalmar, porque aí na hora você pode fazer. Então, você pode, por exemplo, se a criança, né, for como o caso lá que a gente falou no início, se um abraço ajuda a criança a se acalmar, não adianta você chegar lá no meio do shopping e querer abraçar seu filho para ele se acalmar. Ele vai dar crise. Agora, se isso é uma coisa que você já faz sempre e tem um resultado, quando você fizer isso no shopping, vai funcionar. Entendeu? Agora, se você for tentar fazer isso a primeira vez no shopping, provavelmente não vai funcionar. Gente, toda vez que a gente muda uma estratégia, toda vez que a gente tenta fazer algo novo, a gente tem, às vezes até tem uma melhora assim, instantânea. Mas geralmente, primeiro piora para depois melhorar. Geralmente, primeiro piora para depois melhorar. Por quê? Porque se seu filho está acostumado com você agindo de uma forma, quando você muda a sua forma de agir, ele vai provocar o seu comportamento para que você volte a agir da forma anterior. Exemplo, se toda vez que ele te pede o celular, você diz que não, e ele insiste, chora, grita, e você vai lá e dá o celular para ele. O que ele aprendeu? Que toda vez que ele chorar, gritar, espernear, insistir, ele te ganha no cansaço e você vai dar o que ele quer. Então ele já sabe disso. Vamos imaginar que agora você aprendeu que você não pode, né, fazer isso. Aí você vai e não dá o celular para ele. Se você combinou com ele que não vai dar, não vai dar. E você vai manter a sua palavra. O que vai acontecer com seu filho? Ele vai entender de boa e vai sair para fazer outra coisa? Não. No início, ele chorava, vamos dizer que ele chorava 10 minutos, ele vai chorar 20, 30, 40 minutos. Por quê? Porque se 10 minutos que funcionava não está funcionando mais, eu vou aumentar a intensidade do choro. Com o tempo, o que vai acontecendo? Essa intensidade vai diminuindo e a frequência também vai diminuindo. Por quê? Porque ele vai entendendo que não adianta ele chorar, que não adianta ele aumentar o choro, que você não vai ceder. Então, o comportamento dele vai deixar de acontecer porque você não vai estar mais reforçando esse comportamento. Mas no início, a tendência é ele aumentar para ele conseguir o que ele quer. E se você não tiver firme e sabendo disso, você vai ceder. Aí foi por água abaixo a estratégia. Eu mesmo já tô na estratégia, tenho dificuldade com o novo e com surpresa, isso aí. Isso aí. Então, vamos lá, pessoal. Tudo bem? Podemos encerrar aqui, já estamos um tempão, né? Espero que tenha ajudado vocês. Como eu falei, não é uma dica isolada que vai resolver o problema, né? Mas vocês trabalharem com isso junto com o tratamento da criança e vocês terem a noção de duas coisas. A constância é que vai trazer resultado, não é você pegar e fazer uma vez, duas vezes, é a constância que vai trazer resultado. E principalmente, o resultado não é de um dia para o outro, né? O resultado vem com a nossa persistência, com a nossa perseverança para que aquilo aconteça, tá bom? Já dei o recadinho do WhatsApp, né, do grupo, do Telegram, e eu quero só encerrar aqui, gente, falando uma coisa. 2 semanas atrás, 2 sábados atrás, nós fizemos aqui na cidade de São Pedro da Aldeia, que fica no Rio de Janeiro, um curso, foi o primeiro curso presencial para famílias de TDAH, que nós fizemos aqui na cidade de São Pedro. Foram 2 sábados de manhã, foi muito, mas foi muito bom. E algumas pessoas que não moram aqui na região, né, pediram para fazer online. Pediram para a gente poder transmitir ao vivo para poder participar. Então, algumas pessoas, inclusive teve um pai que participou dos Estados Unidos, assistiu ao vivo com a gente, teve gente de outros lugares. Ó, a Rose é psicopedagoga e ela estava lá presente, né, Rose? Alguns profissionais estavam lá, tinha professor também, tinha diretor de escola, tinha psicopedagoga. Então, apesar de ter sido, né, pensado a princípio para pais, foi aberto para qualquer público porque era um curso
dos primeiros passos no TDAH, né? Aquilo que você precisa saber, o mínimo que você precisa saber, que vai mudar a sua forma de enxergar o TDAH do seu filho. Foram 2 sábados. Como foi muito bom, muita gente está pedindo para a gente fazer de novo, a gente vai abrir não, já está aberto as vagas para a segunda turma, que vai acontecer no dia 27 de agosto, que é sem ser esse sábado agora, o outro, e dia 3 de setembro. São 2 sábados pela manhã, começa às 9 horas da manhã e a gente vai aí até mais ou menos umas 11h30, tá? Então, se você é da região dos Lagos e quer participar presencialmente com a gente, seja muito bem-vinda, vem com a gente participar, vai ser muito bom estar com você presencialmente. Então, me chama no direct que eu mando para você todas as informações de como fazer a inscrição. E se você é de fora da região dos Lagos e quer participar também, a gente tem um encontro só falando sobre TDAH, explicando o que é TDAH, como funciona esse cérebro, tudo sobre diagnóstico de TDAH. Depois a gente tem um segundo encontro que é tudo sobre tratamento. Quais são os tratamentos eficientes, como funciona, como é que não é. Se você quer participar de forma online, também você pode me chamar no direct, que eu te mando as informações. A gente faz de forma online, você assiste ao vivo ali com a gente, participa. Então, foi muito bom e eu tenho certeza que a segunda turma vai ser melhor ainda, porque a gente sempre vai aprimorando, né? Então, se você quer participar, depois é só me mandar uma mensagenzinha no direct que eu mando para vocês, tá bom? Um beijo e até semana que vem no nosso Papo de Mãe TDAH, de quarta-feira às 18 horas. Semana que vem, imperdível, a gente vai falar sobre tempo de qualidade, atenção positiva, que é a estratégia mais eficiente para trabalhar com comportamentos da criança com TDAH. Tchau, tchau, pessoal!